Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal da Michele. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo que eu achei sobre a paleta da Huda Beauty, a Rose Gold Remastered Palette. Essa paleta aqui, ela não estava nos meus planos, mas eu acabei comprando. Ela tem uma seleção de cores bem bonita, ela vem com 18 cores, tem algumas fórmulas diferentes aqui. Eles falam que eles têm 8 cores mates, 8 cores que eles chamam de Melted Metals, que é tipo metal derretido, uma coisa bem metálica. Essa preta aqui, que é um acabamento mate, eles consideram uma categoria diferente, é a Wet and Dry, uma sombra que você pode usar seca ou molhada. E tem por último essa daqui, que é uma, eles chamam de Pressed Pearls, que é um acabamento mais com micro glitters, mais não tão metálica, mas com micro partículas de glitter. O acabamento delas é bem diferente, essa coisa delas terem textura diferente, eu acho que é uma proposta da paleta. Ela custa $65 e pra quem não sabe o contexto assim dessa paleta, a paleta Rose Gold foi o primeiro, se não me engano, o primeiro produto que a Huda lançou uns 2 anos e meio atrás, 3 anos talvez, e foi um frenesi na época, todo mundo ficou louco com essa paleta, que era uma paleta texturizada e tal. Eu testei, pessoalmente foi uma das piores paletas que eu usei, eu não tive uma experiência nada boa com ela. Também eu acho que tem muito a ver com usuário, eu acho que há um tempo, eu ainda tenho muito pra aprender, mas eu acho que há 2 anos e meio atrás, 3 anos, a minha habilidade com sombras era tipo 0, então eu acho que também tem um pouco dessa questão. Eu acho que eu não sabia usar sombras em geral, e aí eu já peguei uma paleta que não era muito fácil de usar, então isso pesou contra, mas eu acabei dando pra uma amiga porque realmente não funcionou pra mim. Essa paleta, ela tem o mesmo tema de cores, mas eu sei que mudaram algumas cores, mas essa paleta, assim, rosada, que é o tema da coleção, né, é mais ou menos igual. Eu acho que essas cores aqui, essas duas mates mudaram um pouco, essa vermelha aqui mudou um pouco. As metálicas, eu sei que também a tonalidade mudou, mas é mais ou menos essa história de cores que tinha na outra também. Eu vou pôr uma foto aqui pra vocês verem como ela é. A embalagem é um estilo de papel cartão, assim, bem duro. Ela tem um espelho bem bom pra você usar, um espelho legal. Ela dobra assim até o final, que é uma coisa que eu descobri que eu adoro. E bem resistente a paleta em geral. Eu deixei ela já cair algumas vezes e as sombras não quebraram, então isso é muito bom. As sombras, elas vieram, eu não sei se vai dar pra ver agora, mas eu posso colocar uma foto de quando eu recebi a paleta nova. Essas metálicas aqui em cima, elas vieram afundadas no meio. Sabe quando você faz um bolo e tira ele do forno quente e ele afunda no meio? É bem essa sensação que eu tive. Todas elas estavam com um buraquinho assim no meio. Mas, enfim, é só uma observação. Em termos de custo, ela não é uma paleta barata, ela custa $65. Proporcionalmente, ela custa, eu fiz aqui as contas, ela custa R$3,90 por grama. E pra vocês terem uma ideia, a Anastasia e Too Faced custa, em média, $3 por grama. Então, de fato, essa é uma paleta um pouco mais cara. Como eu comentei no início do vídeo, não estava no meu plano comprar ela. Eu não tive uma experiência boa com a primeira, depois eu resolvi comprar a segunda, a Desert Dusk, por causa do canal, porque eu queria fazer resenha, porque tava todo mundo falando. Foi uma paleta ok, não morri de amores, tem resenha aqui no canal, mas é uma paleta que eu acho, tipo, nota 7, mais ou menos. Aí ela lançou, talvez no começo desse ano, não faz muito tempo, ela lançou as mini rudinhas, que são as Obsession Palettes, que são aquelas paletas que tem 9 cores e tem várias cores, várias seleções de cores. Tem a coral, tem a mauve, tem uma mais colorida, enfim, que eu acho super boa, e aquelas eu sempre indico, eu acho que tem um preço bom, qualidade boa, eu gosto bastante. E aí ela lançou essa e eu, enfim, acabei não resistindo, fiz essa compra. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse olho e depois eu volto pra falar as minhas conclusões e contar pra vocês se eu gostei ou não dessa paleta. Então vamos lá, vou começar com um marronzinho pra dar uma marcadinha no côncavo. Essa cor eu achei que ela esfuma super bem, bem fácil de usar. Eu já comecei com a pálpebra com Tarte Shape Tape pra dar uma uniformizada no tom. Dou uma marcadinha concentrando aqui na área externa. Em seguida, com um pincel menorzinho, esse aqui é o número 10 do Wayne Goss, eu vou usar essa sombra rosa. Essa daqui eu trago até mais pro cantinho interno. E eu vou construindo a cor conforme eu vou aplicando as sombras. Não sei se dá pra ver, mas eu acho que o jeito que essas sombras esfumam não é muito bom. Elas
parece que elas se misturam mais do que elas se sobrepõem, sabe? Elas ficam mais misturadas e formam uma cor nova. É uma coisa diferente. Não achei muito bom isso. Com o mesmo pincel eu vou pegar essa sombra vermelha aqui, que por sinal eu tava assustadíssima pra usar essa sombra, mas essa sombra é muito boa e ela esfuma muito fácil. Eu achei que por ter essa cor... eu nunca usei uma sombra vermelha assim, nesse tom, meio vinho, meio vermelha, que esfume tão bem como essa. Mas quando ela mistura com as outras cores, eu acho que ela dá o mesmo problema que as outras sombras, de tipo, meio que vira uma outra cor. Não sei. Mas ela sozinha, ela esfuma muito bem. Nesse pincel chatinho aqui da Smith Cosmetics, eu vou pegar essa mesma sombra vermelha, trocar a bateria da câmera. Mas como eu tava falando, eu vou pegar nesse pincelzinho aqui e vou aplicar essa sombra vermelha no cantinho interno. E no cantinho externo eu vou deixar o meio sem nada. Essa sombra é extremamente pigmentada e fácil de trabalhar. E assim como os outros mates dessa paleta, elas não são posentas. Porém, eu acho que a qualidade dessa sombra é muito melhor do que as outras mates. Eu acho que ela esfuma muito melhor. Tá vendo que aqui, ó, no côncavo, parece que eu perdi todas as sombras que eu coloquei? Parece que tem uma cor só de sombra. Isso me irrita um pouco. Vou voltar com o primeiro pincel que eu usei, com aquela mesma sombra marrom, e vou tentar devolver um pouco da dimensão aqui. Aí parece que tudo agora ficou marrom. Vamos lá, vamos seguir. Agora com essa sombra metálica eu vou pegar com o dedo. Com o pincel ela não funciona. Com o dedo ela não funciona direito também, tem que dar uma construída, não é de cara que ela, sabe, fica bem forte, você tem que dar uma construída. E aí pra dar uma luz no centro eu vou pegar uma outra cor metálica, passar só aqui embaixo assim, ó, só no centro da pálpebra, bem pertinho dos cílios. E aí com um pincelzinho molhado, eu vou pegar essa sombra clarinha aqui, que foi a mais difícil de usar, na minha opinião. A que menos pega produto, parece que ele não transfere pro olho. E como é no cantinho interno, não dá pra pôr com o dedo. E mesmo com o dedo eu tentei usar ela, eu achei que ela não transfere muito bem. Eu sempre gosto de puxar um pouquinho aqui, pra ele conectar, não ficar uma cor aqui diferente, perdida. E aí esse é o olho. Eu vou fazer a minha pele agora e eu volto pra gente fazer os cantinhos, os cílios inferiores. Voltei de pele pronta e eu acabei de fazer uma coisa sem precedente nesse canal. Eu pus um cílios postiço. Acho que é a segunda vez na vida que eu faço isso, então se estiver muito mal colado, me dá um desconto. Decidi que eu vou fazer uma coisa bem simples aqui embaixo. Só vou pegar um pouquinho do rosa mais escuro com o pincel chatinho pra aplicar bem pertinho dos cílios. Eu vou aplicar. E aí vou pegar aquela corzinha que eu iluminei a pálpebra interna e eu vou puxar um pouquinho aqui pra baixo. E é isso, esse é o olho. Digam o que vocês acham. Eu vou terminar aqui e vou gastar mais 2 horas pondo os cílios nesse outro olho e aí eu volto pra falar com vocês. Make pronta, resolvi pôr uns cílios postiço pra glamorizar. E tenho que dizer pra vocês que, de novo, eu não me dei bem com essa paleta. Não foi uma paleta que eu achei fácil de trabalhar. Se eu fosse dar uma nota pra ela, eu acho que ela seria uma nota 5, assim. Ela não é uma paleta ruim, as cores são bonitas, mas eu acho que ela tem vários problemas. Eu acho que tem outras paletas que não custam tão caro que nem essa, que são muito melhores. Por exemplo, a Anastasia é muito melhor, as paletas da Tarte são muito melhores, as paletas da Too Faced são muito melhores, na minha opinião. Eu acho que, como eu falei no início do vídeo, aquelas
paletas pequenininhas de 9 cores, eu acho elas tão boas. Eu não sei porque eles não replicam a fórmula para as maiores, porque elas realmente têm uma forma diferente e eu não me dei nada bem com essa fórmula. Eu acho que uma das coisas que mais me incomodou nessa paleta, que eu até comentei com vocês no tutorial, no demonstrativo aqui, eu não sei se dá pra ver, se fica claro na câmera, se é uma coisa da minha cabeça, mas eu acho que essas sombras, elas esfumam muito mal entre si. Eu acho que elas se misturam, em vez dela criar uma camada, assim, uma em cima da outra pra dar um degradê bonito, elas se juntam e formam uma cor X, assim, uma cor de cocô feia. Não gostei, eu acho que você perde todo o efeito que você vai fazendo de construir por uma sombra marrom, aí você vai escurece um pouquinho. Eu acho que eu sempre perco esse efeito de degradê com ela sempre se mistura, vira uma coisa meio esquisita, que eu não gostei nada. Eu acho que em termos da qualidade de das sombras em si, eu acho que elas são bem inconsistentes. Eu acho que tem uma sombra mate aqui, que eu até falei no vídeo, essa daqui, essa vermelha, eu tava super assustada pra usar essa sombra, porque normalmente sombra dessa cor é muito difícil de usar, é muito difícil de esfumar, mas essa sombra aqui, ela é maravilhosa, ela esfuma assim muito bem, ela se esfuma sozinha, e ela me surpreendeu demais. Em compensação, essa sombra marrom aqui, essas duas rosas, essa daqui até que não tanto, mas essa daqui e esse marrom, eu acho que elas mancham muito, ou seja, 4 sombras de 8 mates eu achei que não esfumam muito legal. Essa daqui é excepcional, e aí tem outras 3 que são ok. Essa preta aqui, ela é impossível de usar, ela não esfuma. Eles falam que eles colocam ela numa categoria diferente de wet and dry. O único jeito que eu consegui usar ela foi como usando ela molhada pra delinear o olho. Eu inclusive fiz isso hoje, depois que eu desliguei a câmera do demonstrativo, eu fiz isso hoje porque eu colei os cílios e o cílio ficou muito longe, e aí eu precisei cobrir assim com um pouquinho de preto pra não ficar esquisito. E eu fiz isso hoje, assim ela funciona, mas assim, ter uma sombra numa paleta que só funciona desse jeito, não dá. Acho que não é legal. Eu acho que uma outra coisa, todas essas sombras, elas fazem swatch de um jeito e elas aplicam de outro. Elas são super pigmentadas no swatch, principalmente as metálicas. E quando você vai aplicar no rosto, no olho, ela não aparece. Você tem que construir, ela nunca é a pigmentação de cara. E as metálicas, é engraçado que são sombras mais cremosas, elas têm uma textura diferente, que a minha sensação é, tipo, você pega assim no dedo, eu achei que você ia, sabe, ia escorrer assim, tipo uma manteiga, super cremosa, super macia, porque elas têm uma textura diferente, mas você tem que, tipo, ficar trabalhando com elas. Tipo a paleta da Anastasia, da Norvina, nova, que tem aqueles metálicos lindos, maravilhosos, super pigmentados. Eles não funcionam bem com o pincel, mas quando você pega com o dedo, eles transferem na hora. Esses daqui, eles são engraçados, que às vezes você pega ele tá no seu dedo, você tá vendo mega pigmentado, aí você vai passar, na mão você vê o swatch super bonito, porque você consegue apertar. No olho, parece que ele não transfere pro olho. Eu tentei com o dedo, eu tentei com pincel seco, com pincel molhado, tentei com primer, sem primer. Eu acho que eu tive esse problema sempre, e você tem que construir. E como a primeira paleta dela foi muito criticada porque ela tinha várias sombras que tinham uma textura diferente e só funcionavam com o dedo, eu achei que essa paleta ela ia fazer diferente, já que foi uma reformulação de coisas que não deram tão certo na outra. Então, eu achei isso, as metálicas elas têm essa dificuldade, e ainda se fosse... Não, elas funcionam com o dedo, ok, tudo bem, mas elas não funcionam nem com o dedo. E não são todas, tá? Eu acho que essa daqui funciona bem, essa daqui funciona bem, essa daqui funciona bem, essas daqui não tanto, e essa daqui não funciona de jeito nenhum. O único jeito que eu consegui fazer ela funcionar foi, tipo, fazendo praticamente um creminho com ela. Molhei bem o pincel, misturei aqui, fiz uma pastinha e passei no olho, aí funcionou. Então, assim, eu achei ela uma paleta bem consistente. Pelo preço, eu não acho que devia ter tanto problema assim. De novo, pode ser erro do usuário, eu sei que tem muita gente que gosta, mas pra mim, passei, não gostei dessa paleta. Devia ter escutado os meus instintos que me falaram logo que ela lançou, não compra, mas eu fui teimosa e comprei. Mas enfim, acho que foi bom pra dividir minha opinião com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado desse look. Eu particularmente tô achando esse cílio super desconfortável, mas tá tão bonito que eu acho que eu vou começar a usar cílios agora. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um joinha. Se você não é inscrito, se inscreve no canal que tem muito conteúdo legal por aqui. Vejo você no próximo. Tchau, tchau, pessoal!